Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 7 da revista Atualidade Cristã, que neste terceiro trimestre de 2025 traz como tema Aprendendo com as Parábolas de Jesus. O comentarista da revista é o pastor Benival Lopes Penha, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 7, a parábola do credor incompassível. Pontos importantes se destacam nessa parábola para o fortalecimento da comunhão da igreja, tais como responsabilidade pessoal, a fragilidade do engano e da hipocrisia no julgamento divino, a necessidade de perdão mútuo para um pacífico convívio entre os homens. A mensagem de advertência, responsabilidade pessoal. Jesus mostrou os prejuízos decorrentes de uma personalidade dúbia que, por interesse, abre mão da compaixão e do perdão, promovendo assim um relacionamento hostil que levou à inquirição da responsabilidade pessoal. Jesus destaca, no trato do credor intolerante, um alerta para a futura prestação de conta de como nos relacionamos no dia a dia dessa vida. No mesmo sentido, Paulo continua ensinando aos crentes romanos, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vale atentar para essas advertências. Uma dívida impagável. Jesus disse que no acerto de contas com os servos, o rei encontrou um devedor de 10.000 talentos. Alguns autores dizem que Jesus exagerou na soma astronômica para causar efeito. Em termos de dinheiro, hoje seria uma dívida na casa de bilhões ou trilhões de dólares, quem sabe. Na verdade, o que a parábola expõe é a insensatez do servo que recebe o perdão da enorme dívida e sufoca o seu conservo por uma dívida extremamente menor. Servo malvado. O malvado é aquele que tem índole perversa, que pratica ou é capaz de praticar a crueldade. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Pessoas mal intencionadas usam de engano por interesses pessoais, mas o Senhor reprova isso. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. O servo malvado usou palavras de despacho: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. No entanto, como seu coração era mau, ele desprezou os rogos de um seu conservo, como poderia ter agido de maneira diferente. Engano e hipocrisia não se sustentam no julgamento. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Há de se ter humildade e interesse para entender o que Jesus disse. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não se deve deduzir que o perdão do Senhor é uma recompensa por haver perdoado alguém. A premissa verdadeira é: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Ou seja, primeiramente eu recebo a graça do perdão da parte do Senhor Jesus Cristo e então devo perdoar. Como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Concordo que Paulo tenha chegado a essa mesma compreensão de que não se alcança sem Cristo a capacidade de perdoar. A condição de perdoar é o resultado do perdão de Deus recebido graciosamente. Quem é perdoado deve também, de igual modo, perdoar. Isto é o que apontam textos bíblicos, como, por exemplo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Ações podem anular palavras. Ao servo malvado, faltou-lhe a coerência entre as suas palavras e suas obras. Jesus, instruindo os seus discípulos no Sermão da Montanha,
Destacou as obras como fator de glorificação a Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Paulo, defendendo essa mesma linha de raciocínio, disse que não é verdadeiramente judeu, nem circuncisão, o que o é apenas exteriormente, mas o que o é no coração. Por isso, os rogos emocionantes do servo malvado não impediram a anulação do perdão recebido, pois faltou-lhe a sustentação das obras, quando foi preciso perdoar o seu conservo. Perdão, uma doutrina básica da fé cristã. Pai, perdoa-lhes. O próprio Cristo deu exemplo quando, em meio ao sofrimento na cruz, rogou ao Pai perdão para os seus algozes. O primeiro mártir cristão, quando da sua execução, procurou imitar a Jesus Cristo quanto ao perdão dos inimigos, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Jesus enfatizou: se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. O perdão concedido por Deus. O pecado é tratado por Deus com muita seriedade quanto à responsabilidade imputada ao praticante do pecado. A justiça absoluta e plena de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. No trato com o primeiro casal que cedeu às tentações e com a antiga serpente, o diabo, Deus, ao sentenciá-los, mostrou seu amor quando disse que, da semente da mulher, a quem a serpente induziu à desobediência, esmagaria sua cabeça. João disse que quem comete pecado é do diabo, mas Jesus Cristo veio para desfazer as suas obras. Paulo disse que em Cristo temos a remissão, perdão dos nossos pecados. Ônus do perdão concedido uns aos outros. Não há perdão gratuito. Até o perdão que recebemos de Deus sem méritos próprios não foi sem custo, pois, como já foi dito, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. No mesmo sentido, João afirmou que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ao optarmos por perdoar alguém, devemos ter em mente alguns pontos. Primeiro, contentamento de estar fazendo o que Cristo fez e ensinou a fazer. Segundo, o que for perdoado, se for lembrado, deve ser sem nenhum ressentimento. Terceiro, não se deve fazer exigência com alguma como condição à prática do perdão. E quarto, jamais negar o perdão a quem solicita, pois essa é a demonstração que estamos crescendo em Cristo Jesus. Estudamos sobre 2 procedimentos diferentes para um mesmo episódio, os quais mostram como as pessoas divergem quanto ao caráter cristão. Por outro lado, o assunto oferece oportunidade de se aprender quanto ao perdão e quanto ao dever de fazer aos outros o que Cristo fez por nós. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 7. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.